Ana Cláudia Fernandes, portanto, serei a vossa, quer dizer, quem estiver inscrito no curso, a professora do curso de Logoterapia, Teoria e Prática, que vai iniciar na próxima semana, aqui na PUC Rio, e portanto eu vou dar início a esta palestra, vou partilhar aqui o meu ecrã, dê-me só um segundo. Ora, muito bem, já temos aqui então o ecrã partilhado. Eu agradeço a vossa presença, e o interesse nesta palestra, tenho muito gosto, em estar aqui convosco. Quero também igualmente agradecer, o excelente acolhimento que tenho tido na PUC Rio nesta colaboração, aos excelentíssimos senhores reitor da PUC Rio, o professor Padre Anderson Pedroso, o coordenador de graduação do Departamento de Psicologia, e também deste curso, o professor José Landeira Fernandes. Esta palestra, bom, ela vai estar organizada em dois momentos. Num primeiro, serão abordadas as condições de emergência da logoterapia e seguir-se-á a explicação, do seu objeto, dos seus elementos-chave, com vista a realçar a relevância de formações e de cursos neste tema no contexto socioeconómico atual. Nesta sequência, irei então finalizar com a apresentação do programa do curso. Também no decorrer desta apresentação, irei explicar a razão do recurso na construção desta oferta formativa, ao recurso a uma metodologia de ensino, que seja facilitadora, da inspiração, do diálogo, do mindfulness, como formas de concretização dos seus objetivos. Então vamos começar, com a apresentação da contextualização das condições de emergência da logoterapia e os seus aspectos, caracterizadores fundamentais. Bom, então, fundada por Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, que viveu entre 1905 e 1997, a logoterapia trata-se de uma psicoterapia com uma matriz inspirada na psicanálise e na filosofia existencial e que tem como objetivo tratar a síndrome da falta de sentido, designada também muitas vezes por vazio existencial, e desta forma apoiar então a pessoa na descoberta do seu propósito de vida. Então, ela parte do pressuposto de que a necessidade mais profunda do ser humano não é a vontade de prazer, conforme de Freud na sua psicanálise defende, nem a vontade de poder, tal como também salienta Adler na sua psicologia individual, mas a de ter sentido na vida. Portanto, vontade de sentido constitui, digamos que, a principal força motivadora do homem. Portanto, se quisermos, o ser humano é profundamente motivado para a procura de um propósito, de um porquê para a sua vida. Ora, o vazio existencial, cujo principal sintoma é um sentimento indeterminado de angústia, de vazio, de falta de conteúdo para a própria existência, tem a sua origem numa doutrina filosófica, o niilismo, e este defende que a vida e a existência não têm qualquer valor próprio, não têm, portanto, qualquer propósito. Portanto, se quisermos, o niilismo assume-se como uma forma de aniquilação do significado de todas as ações, todos os sentimentos, qualquer experiência. Perante isto, interessa aqui colocar então uma primeira questão, e que se relaciona com a abordagem do estudo deste fenómeno, portanto, do vazio existencial, ao longo da história. Quando é que ele tem e de que forma é que este fenómeno tem sido estudado ao longo da história? Como é que ele tem sido referido, não é? Como é que nós podemos situá-lo ao longo dos tempos? Bom, analisando a literatura científica nesta área, nós verificamos que esta problemática constitui já
parte integrante da tradição intelectual ocidental, pelo menos já desde a antiguidade, como por exemplo no contexto da filosofia pré-socrática, no contexto da filosofia helénica, mas ela mantém-se também como alvo de interesse ao longo dos tempos, incluindo a modernidade, a pós-modernidade e em obras também de eminentes filósofos, como por exemplo Heidegger, Hegel, Karl Jaspers, Max Scheler, eh, Immanuel Kant ou até mesmo John Paul Sartre. Também verificamos que na literatura ocorre uma abordagem deste fenómeno ao longo dos tempos. Ele é citado e é explorado também, ou é mote de abordagem em obras muito emblemáticas, como por exemplo Macbeth, Shakespeare, os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, o Mito de Sísifo de Camus, o Lobo das Estepes de Hermann Hesse e outros tantos autores de renome. Por exemplo, lembro-me agora também de Levi-Strauss, Kafka, Clarice Lispector. Igualmente na poesia, vemos este fenómeno muito bem abordado também na poesia de Fernando Pessoa e também em referências de poesia brasileira, como por exemplo na obra de Machado de Assis. Portanto, o vazio existencial é efetivamente um fenómeno que é amplamente estudado e o que nos leva então a uma segunda questão, que está mais relacionada com o entendimento das suas causas, ou seja, o que é que antecede, não é, ao próprio absurdo, se quisermos, ou seja, o que é que leva ao vazio existencial? O que é que leva à alienação? O que é que leva à perda de sentido? E muito importante, o que é que faz com que ele deixe de acontecer? Ora, analisando os estudos neste domínio, podemos identificar diferentes ordens de fatores de causas, nomeadamente as filogenéticas, mas também causas de natureza política, económica e social. Vamos falar um bocadinho delas e vamos começar precisamente por aquelas que foram identificadas por Frankl no desenvolvimento da sua logoterapia. Viktor Frankl considera que o vazio existencial, a perda de sentido, resulta de uma dupla perda que vai ocorrendo ao longo do processo do nosso desenvolvimento enquanto espécie humana. E ele refere-se, por um lado, à perda progressiva que vai ocorrendo ao longo da nossa evolução dos nossos instintos animais básicos de defesa, que promovem a nossa segurança, mas também à perda da nossa ligação, progressivamente, às tradições referenciadoras do comportamento, de formas de estar, que de facto esta ligação tem vindo a perder-se, tem vindo a diminuir de forma muito significativa ao longo dos tempos. Portanto, na ausência de instintos que lhe indiquem o que é que tem de fazer, de tradições que lhe digam o que é que deveria fazer, o homem perde a sua referenciação. E, portanto, mais facilmente cede ao conformismo, desejando fazer o que os outros fazem, ou ao totalitarismo, fazendo o que as outras pessoas querem que ele faça. Ora, numa outra perspectiva, a análise histórica da ocorrência deste fenómeno também nos permite constatar que o vazio existencial surge em contextos sociais muito específicos, contextos de épocas de guerra ou, por exemplo, de deslocamentos em massa. Como é o caso, por exemplo, na Antiguidade, das guerras alexandrinas, da globalização helénica, da expansão romana ou, muito mais recentemente, dos períodos após as duas primeiras guerras mundiais e também, infelizmente, do contexto socioatual que vivemos. E realmente é muito curioso observar uma coincidência
de alguns aspectos do atual cenário que vivemos com aquele que se verificou precisamente no período após a Primeira Guerra Mundial e que vai resultar numa crise social e económica que vai prolongar-se aos anos anteriores à Segunda Grande Guerra. E reparem, tudo isto igualmente também reforçado por uma pandemia, a gripe espanhola, não é? Ora, a semelhança de fenómenos de migração, deslocação em massa ocorridas nestas épocas, com aqueles que se verificam nas recentes guerras que vivemos atualmente, Ucrânia e Rússia, Médio Oriente, fazem-nos prever que, infelizmente, a alienação e a perda do sentido nestes contextos irão de facto acentuar-se mais nos próximos anos. Ora, posto isto, interessa também identificar aqui um outro aspecto a considerar nesta explicação, que está relacionado com a perda da ligação do indivíduo, da pessoa, ao coletivo, ou se quisermos, à comunidade, que também tem ocorrido de forma muito significativa nas sociedades pós-modernas. Nós, de facto, verificamos que no modernismo assistimos à emergência de uma figura que foi a figura de Estado ou de Estado-nação, com uma vocação claramente organizadora da nossa vida em sociedade, fazendo emergir toda uma série de dispositivos de normalização social, como as políticas sociais, ao nível da educação, da justiça, da saúde. E o que nós verificamos é que, com a evolução socioeconómica para o pós-modernismo, começamos a assistir a um progressivo enfraquecimento da figura de Estado, a uma maior exacerbação das características de individualidade e à centração da pessoa em si mesma. E, portanto, assistimos também uma alteração da configuração dos nossos valores modernos, valores essenciais para a nossa referência, como por exemplo o valor do trabalho, a validação do estatuto social e da identidade da pessoa, por exemplo, através do trabalho. Ora, o que nós verificamos é que mais recentemente eh, digamos que esta perda da pessoa à comunidade tem ainda sido mais reforçada com a dominância do teletrabalho, por exemplo, da digitalização, do recurso às tecnologias de inteligência artificial, que obviamente têm muitas vantagens, mas também têm o outro lado, não é? O reverso da medalha, porque resultam muitas vezes numa progressiva perda de competências de comunicação, se quisermos até do senso ético nas dinâmicas relacionais, elevando-se, portanto, os riscos de desumanização nas relações interpessoais e, sobretudo, os riscos de perda de sentido. De tal modo que o fenómeno do vazio existencial deixou de ser um problema contextual daquela época específica para se tornar numa característica emblemática da nossa vivência social, ou se quisermos, um mal-estar tipicamente contemporâneo. Portanto, atualmente podemos constatar que o vazio existencial já não é conjuntural, já não é um problema daquela época específica. O vazio existencial é estrutural, ou seja, ele faz parte já da configuração da vida social. Ora, no contexto ainda desta explicação, interessa também, e é muito importante destacarmos aqui, o modus operandi da sociedade de consumo como um fator crucial nesta explicação da predominância do vazio existencial. Isto porque, de facto, ao satisfazer praticamente todo o tipo de necessidades humanas, colocando cada vez menos exigências na satisfação das mesmas, não é? Parece que compramos tudo feito quase. Esta lógica de funcionalidade da sociedade de consumo contemporânea acaba, desta forma, por reforçar a problemática do vazio existencial.
E, portanto, voltando às questões de início da logoterapia, partindo do pressuposto que já vimos, não é? Que a logoterapia defende que o homem é aquele ser que busca constantemente um sentido para a sua vida, e considerando esta frustração recorrente em encontrar esse sentido face às dificuldades resultantes, não é? Deste modus operandi da sociedade de consumo, a pessoa humana, diz Frankl, acaba por ser vítima daquilo que ele identificou como sendo a tríade trágica da existência: a morte, a culpa e o sofrimento. E de facto, nós hoje assistimos a uma profunda contradição nas nossas sociedades de consumo. Nós temos tudo, às vezes tem-se tudo, mas não se tem o essencial, uma razão para ser feliz, não é? Portanto, as pessoas têm muito com que viver, mas nada, muitas vezes, pelo que viver. Portanto, se quisermos, possuem-se os meios, mas não um sentido. Recentemente, verificamos que a ambiência de guerra, a hostilidade e a narrativa de guerra, ao nível daquilo que se tem passado na geopolítica mundial, todo este contexto tem realmente reforçado a perda de sentido. Tem potenciado um cenário de recessão económica, de desemprego, de pobreza, um clima social de desconfiança, de hostilidade, de alienação, e tudo isto somado a uma crise migratória como nunca se viu, portanto, sem precedentes. E, portanto, é realmente neste contexto que nós podemos situar na atualidade a pertinência da logoterapia. Portanto, que ao pretender tratar o vazio existencial ou a síndrome da falta de sentido, propõe-se a dar um significado mesmo aos aspectos negativos da existência. Portanto, não é só fundamental encontrar um sentido último, mas também um sentido específico para situações concretas, como por exemplo o sofrimento, como por exemplo o luto, como por exemplo a própria morte. E por isso é precisamente tendo em conta este pressuposto que Frankl funda então a sua proposta terapêutica em três pilares. Três pilares que constituem os elementos-chave da logoterapia e que são eles: a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido de vida. Ora, liberdade de vontade, porque apesar de não estarmos livres de condições, portanto a nossa liberdade é limitada, somos, no entanto, livres para escolhermos que posição desejamos assumir perante aquilo que a vida nos oferece. E, portanto, isto leva-nos à vontade de sentido, não é? Porque então nós não somos somente livres, mas então somos livres para realizarmos valores e propósitos na nossa vida. E isto só é conseguido quando saímos de nós mesmos, na direção do mundo, na direção do outro e mediante, de acordo com Frankl, duas capacidades que são exclusivamente humanas e que derivam da nossa dimensão espiritual, e que são elas a autotranscendência e o autodistanciamento. Portanto, esta capacidade que nós temos de nos autotranscendermos em algo ou em alguém e de nos autodistanciarmos, por exemplo, do sofrimento. Portanto, o mais profundo do inconsciente, diz Frankl, o que nos move não é o id, não é o prazer, mas a espiritualidade. Portanto, é precisamente a dimensão espiritual da pessoa que vai permitir sobrepor-se às condicionantes derivadas das suas dimensões física e psíquica, e desta forma realizar a superação da tríade trágica. Por exemplo, é o papel mobilizador da culpa que nos impele à ação, muitas vezes, e construção,
realizando valores de atitude, valores de proteção ou através do amor. Portanto, conforme Frankl então propõe, faça isto e interessa então transformar os elementos desta tríade trágica através destes nossos recursos, ou seja, transformar o sofrimento em prestação, a culpa em transformação pessoal e a morte num incentivo para agir. E desta forma chegamos então ao terceiro elemento-chave, o sentido de vida, que só cada um pode realizá-lo por si. Ou seja, toda a pessoa é motivada para produzir o melhor possível de si no mundo. Portanto, o potencial de sentido está ligado a uma tarefa que é única e específica a cada pessoa. Portanto, por conseguinte, só cada um pode realizar os seus potenciais de sentido. E, portanto, isto é muito inspirador, não é? Porque o que aqui se defende é que a vida humana singular tem um caráter de exclusividade, não é? Todos nós temos um potencial para expressar, não é? E, portanto, nós somos os únicos que podemos ser, portanto, os protagonistas da nossa história de vida e, desta forma, realizarmos os nossos potenciais de sentido. E, portanto, é exatamente na medida em que realizamos certos valores, que caminhamos atentos aos desafios a que somos confrontados, que nos aproximamos então deste sentido. Portanto, ninguém nos pode tirar a nossa liberdade interior, a nossa intuição que nos dirige, que nos permite tomar a posição e direção diante de todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis. E é por isso mesmo que Frankl recorre a uma expressão de um eminente existencialista, Karl Jaspers, para definir aquilo que ele considera ser o homem. E o que é que nos diz esta expressão do Karl Jaspers? Diz-nos qualquer coisa como: o homem é aquele ser que sempre se decide. Portanto, eu não decido realmente o que me acontece, mas eu posso sempre escolher e decidir como é que eu vou lidar com aquilo que a vida me dá, com aquilo, portanto, que me acontece. Por isso, considera-se então que aquilo que uma pessoa realmente precisa, aquilo que uma pessoa realmente necessita, é esforçar-se e lutar por um objetivo que tenha sido escolhido livremente por si e que ela considere que vale a pena. E por isso podemos agora compreender uma referência muito frequente que Frankl faz numa expressão de Nietzsche quando diz que aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. Ora, face ao exposto, naturalmente que se colocam as questões relativas aos procedimentos para pormos tudo isto em prática, não é? Ou seja, como é que eu vou traduzir estes ensinamentos da logoterapia em ferramentas práticas? Será possível? Não é? Como é que eu posso estimular a vontade de sentido nas pessoas? Ora, foi precisamente com este objetivo e contrariando aqui, digamos que uma matriz mais positivista da psicologia, procedeu-se à construção de um curso com uma vertente mais construtivista, mais construcionista social e, portanto, mais direcionada para o valor da palavra, o valor do diálogo, a inspiração e o mindfulness. E para isso recorreu-se a uma metodologia chamada inquérito apreciativo, desenvolvida por copyreader e colaboradores, e que parte do princípio, esta metodologia, que qualquer abordagem que tenha em vista fomentar uma prática humana
deve sempre apelar à inspiração das pessoas e não ao modelo clássico de resolução de problemas, que está sempre mais orientado para o déficit. E, portanto, este foco no déficit, dizem os autores deste método, estimula a resistência à mudança, acaba por ser contraproducente e está, portanto, mais associado à culpa, não é? E nós sabemos que, ao longo de quase todo o século XX, a psicologia esteve muito orientada para o déficit, não é? Só depois, no final do século XX, é que ela começa, de facto, a direcionar-se um bocadinho para uma abordagem mais preventiva. Ora, então, criticando estas abordagens de foco no déficit, o inquérito apreciativo parte então do pressuposto que a facilitação do diálogo acerca do valor da pessoa, no melhor que ela tem, e teve, e pode ainda vir a ter, portanto, estimulando-se aqui o sonho e o planeamento futuro, resultam numa mudança mais efetiva. E, portanto, desta forma, surgiu a ideia, ao nível da metodologia de ensino deste curso, do recurso a estratégias ilustradoras, como o cinema, como a poesia, mas, sobretudo, à escrita de histórias que apelem a memórias referenciadoras ou a testemunhos inspiradores. Portanto, estamos aqui a falar de pessoas que, na sua singularidade, na sua espontaneidade, buscam na sua vida a expressão máxima das suas capacidades e que a cada passo vão encerrando uma totalidade que as torna protagonizadoras de um legado, de um património exclusivo, não é? E que também as pode levar a protagonizar sentidos únicos e específicos. E, portanto, neste sentido, o curso breve da logoterapia, teoria e prática tem então como principal objetivo fomentar o desenvolvimento pessoal e existencial mediante atividades que facilitem a prática de forças de caráter e o esclarecimento do propósito de vida. Portanto, espera-se que no final do curso os participantes, os alunos, sejam então capazes de aplicar nas suas vidas uma abordagem referenciadora para o esclarecimento dos seus potenciais de sentido, que sejam capazes de aplicar os ensinamentos da logoterapia no discernimento de escolhas e na ressignificação de experiências, portanto, de sofrimento, hum, consigam usar métodos para a prática de forças de caráter, para a definição de objetivos de vida e que possam ainda dispor de recursos ao nível da gestão do stress e mindfulness. Estamos aqui a falar de um curso, portanto, com formato online, com uma carga horária de 10 horas, portanto, um curso muito breve, 10 horas organizadas, portanto, em 4 sessões. Em termos dos conteúdos do programa, portanto, iremos começar, portanto, pela análise da emergência e dos fundamentos da logoterapia, portanto, vamos fazer uma abordagem próxima desta que eu hoje aqui estou a fazer, mas explorando um pouco mais algumas questões, e depois, nessa sequência, vamos então analisar os principais conceitos, o objeto de estudo e principais conceitos da logoterapia, para que depois possamos, de seguida, passar então para o ponto que é a antropologia de Viktor Frankl, ou seja, de que modo então é que Frankl nos explica como é que podemos usar então os nossos recursos espirituais para podermos então superar esta tal tríade trágica. As aulas estão organizadas num formato padrão, portanto, todas elas têm este mesmo padrão, portanto, elas têm 3 momentos distintos. Há um primeiro momento que consiste numa abordagem teórico-prática, portanto, do tema-chave. Em seguida, segue-se a leitura de uma história e a discussão desta história, uma história, portanto, ilustradora da força de caráter-alvo ou do conceito que estamos a trabalhar naquela aula, e em seguida a construção do seu mapa mental. Finalizamos depois com a aplicação de uma técnica de mindfulness e a leitura de um texto ou de um poema. No final de cada aula,
cada aluno, portanto, os alunos irão receber aquilo que se chama os handouts, que são as indicações para a prática. E, portanto, cada handout é então, o que é que inclui? Inclui um mapa mental que construímos em grupo naquela aula e a pessoa depois é convidada a aplicá-lo na sua vida durante aquela semana. Inclui um questionário para a pessoa responder em relação ao conceito ou à força de caráter-alvo que que trabalhamos naquela aula. Depois inclui também uma questão teórica, portanto, acerca da sessão, para a pessoa refletir, a prática da técnica de mindfulness e depois um filme, uma música e um poema, portanto, articulados com o tema-alvo da aula. Portanto, se quisermos, cumpre-se aqui um formato muito próximo de uma terapia de grupo, de acordo com o modelo cognitivo-comportamental. Claro que isto não é de todo uma terapia de grupo, isto é um curso, mas obedece aqui a alguns princípios muito semelhantes às terapêuticas de grupo. Portanto, penso que podemos então, desta forma, concluir que o curso breve da logoterapia, teoria e prática, pretende aqui constituir-se como uma ferramenta. Portanto, uma ferramenta para a prática de forças de caráter e o esclarecimento do propósito de vida. Bom, eu trouxe-vos aqui um testemunho que gostaria de vos passar. Eu tenho vários testemunhos, isto é um testemunho daqui do curso aplicado em Portugal. Eu já fiz aqui uma edição na PUC Rio, mas grande parte dos testemunhos foram, portanto, feitos de forma escrita, e eu gostava de finalizar com esse testemunho. Se me derem aqui só um segundo, eu vou aqui ativar o link. Chamo-me Daniela Queiroz e sou atualmente diretora de Relações Internas e Externas da empresa Teatro Circo de Braga. Sou responsável, entre outras áreas, pelos recursos humanos. A primeira vez que tomei conhecimento desta formação avançada em Psicologia Positiva foi em 2016. Na altura fomos contactados pela professora Ana Cláudia Fernandes Psicologia positiva e para sermos uma logoterapia. entidade protocolada e temos sido desde o início. Eu própria participei na segunda edição, em 2016-2017. Este é um tema que me interessa bastante e na altura debati-me com algumas questões existenciais. O curso fez-me refletir bastante em quem eu sou e também no meu sentido de vida, e achei sinceramente extremamente enriquecedor. Já andava há muito tempo à procura de uma formação nesta área. Aquilo que encontrei era mais relacionado com coaching e PNL, e achei que esta formação tinha outra profundidade. Acho sinceramente que os conteúdos desta formação são muito necessários na sociedade atual. É certo, precisamos de praticar mais emoções positivas, como a alegria, a gratidão, a esperança, mas isso só não chega, porque o mundo não é um lugar fofinho e todos precisamos de encarar as adversidades de frente, com coragem, com resiliência e sem paternalismos. E também precisamos muito de sentido. Vivemos tempos conturbados, também em termos psicológicos. Acho que a sociedade atual está muito desorientada e até deprimida, e sente-se uma ausência generalizada de futuro e de sentido, que é no fundo aquilo que nos move. E tudo isto é debatido neste curso. Nós, aqui na empresa, definimos para 2023 áreas estratégicas de formação. O desenvolvimento pessoal é uma dessas áreas, por isso mesmo, atualmente suportamos o custo integral deste curso a todos os colaboradores que queiram fazê-lo. E na minha opinião pessoal, acho mesmo que esta formação é útil a todos aqueles que querem tornar-se na melhor versão de si próprios. Ora, muito bem, vamos agora aqui, então, sim, sendo, interromper
o e nosso venho vídeo. aqui deixar Espera aí um que eu breve só testemunho quero acerca agora dos benefícios que eu tive tentar parar de aqui estar em esta. formação avançada Como é que eu de cirurgia faço para positiva de parar isto? logoterapia Peço e do desculpa. impacto que este programa teve no meu dia a dia. Ora A bem, área de psicologia dê-me um positiva e de logoterapia é segundo. uma área. Ok, já parei. Muito bem, então eu agradeço a vossa presença e estou disponível para dúvidas, para questões que queiram colocar. Espero que tenham apreciado esta palestra e que de alguma forma vos tenha permitido contextualizar em relação ao curso, mas também em relação a este tema da logoterapia. Não sei se têm assim alguma questão que gostassem de colocar. Que eu Gustavo, muito obrigada, Gustavo, pelo seu feedback, obrigadíssima. Estejam à vontade se quiserem colocar alguma questão. Não? Foi excelente, tirou todas as minhas dúvidas, ok. Muito obrigada, Adriano. Parece que eu fui objetiva demais, gostei muito, estou na lista de espera para o curso, ok. Fico contente, já vi que foi acessível e que ficaram todos muito, muito inteirados, já percebi, pelo menos assim pelo feedback que eu estou aqui a ter. Ahm, Bom, então, se não quiserem colocar nenhuma questão, se não quiserem, qual é a obra de Frankl que indicaria para iniciar? Olha, eu indicaria O Homem em Busca de um Sentido, que é o best-seller do Viktor Frankl. Ele tem outras obras, mas O Homem em Busca de um Sentido é de facto o grande best-seller e penso que é uma obra muito pertinente e principalmente para os dias que hoje estamos a viver. Portanto, é essa obra que eu para já aconselho para entrarem neste tema. Mais alguma questão que tenham? Não? Obrigada. Muito bem. Eu também vos agradeço. Gostei muito de vos ter cá. Foi um gosto e espero então ver-vos no curso, para podermos fazer, como eu costumo dizer, esta viagem juntos.